Olá, colegas do minicurso Período Composto. Oportunamente estaremos tratando aqui sobre a questão do texto, né? É importante ressaltar que o nosso protocolo em relação ao minicurso é referente ao período composto, só que como nós avisamos na proposta do curso, nós iremos avançar para os demais assuntos da língua portuguesa para que a nossa colaboração seja a melhor possível. Esse vídeo, colega, nós iremos colocar também lá no essa parte um, né? Que a gente vai fazer essa parte da compreensão textual em três partes. A parte um a gente vai disponibilizar aos colegas do grupo Buriticupu, tá? Para acompanhar essa correção com a gente. Diga-se de passagem que o perfil da Banca Legados em relação a o perfil da Fundação Sozanda de Buriticupu é completamente diferente, tá? Mas aqui a gente mostra como que a gente verifica as características de determinada banca para que a gente possa informar os colegas o que seria de fato trabalhar o perfil da banca, tanto em relação ao texto, como em relação à parte gramatical, como também em relação às outras disciplinas do concurso, tá? Cada banca tem o seu perfil. Então, essa prova de Piripiri é uma prova de 2025, tá? E cumpre ressaltar que a banca Legatos, ela tem um estilo diferente da banca da Fundação Souzanas. A banca Legatos, ela busca textos ricos, textos dissertativos, ali no site da UOL, no site da Folha de São Paulo, textos escritos por especialistas em alguma área, então o texto vem de maneira bastante rica, porque a banca Legados costuma trazer parte gramatical ali de dentro do texto, tá? Não que a Suzana não faça isso, mas o fato da banca Legados escolher esses textos mais ricos, né, faz com que ele escolha questões gramaticais, né, mais agravantes do que a Fundação Sozano. Em relação ao texto, colegas, existe também uma diferença ali entre Legados e Fundação Sozano no que se refere ao que se pede em relação ao texto. Enquanto a banca Legados ela se preocupa em trazer questões de compreensão e interpretação do texto, a Fundação Sousanda, ela traz também essa parte mais, atenua mais, aliás, é, amplia mais a sua concentração no que se refere aos gêneros textuais, à tipologia textual e a que a gente chama de teoria da comunicação, que seria o quê? As funções da linguagem, a figura de linguagem. Então, essa é a grande diferença entre Fundação Sousanda e Legados, né? Enquanto a Legados se preocupa extremamente em trazer questões sobre a ideia principal do texto, sobre a compreensão textual, sobre a interpretação textual, tá? A banca Sousanda vai trazendo ali as questões mais ali para a teoria da comunicação. O que significa isso? Tipologia textual, gêneros textuais, figuras de linguagem, é, função, né? Função da linguagem emotiva, referencial, metalinguística, e daí por diante. Então perceba que é bem diferente, tá? A característica da banca Legados para a característica da banca Fundação Souzanas. A Souzanas, de colegas, também, ela tem o que? Ela tem uma característica de trazer textos aparentemente narrativos, tá? Ou seja, o texto inicia com foco narrativo, tá? E logo no início ele abandona o foco narrativo e passa para uma outra tipologia, como por exemplo a argumentativa. Isso aí é para que a banca possa procurar dar uma rasteira em quem não está bem preparado, pelo fato de trazer questões narrativas e até mesmo questões, trechos emotivos no início, né, em relação à função da linguagem, mas que de fato seria uma função referencial predominantemente, traz texto narrativo no início, mas que ali é somente
um pequeno enredo para um ponto de reflexão do que vai ser tratado, então a banca Fundação Souza Anda de lá traz essa característica, tá? Essa característica ali em relação à, à tipologia textual para o colega imaginar ali que ser uma narração, por exemplo, e de fato seria uma outra tipologia. Uma característica também importante, interessante da Sousandade, né? Estou fazendo aqui uma breve comparação, é no que se refere à questão do narrativo e descritivo. Ou seja, a banca procura, verificando as questões, as provas anteriores, claro, né, recentes, você vai observar que a banca procura fazer uma mistura ali entre descrição e narração, tá? Sendo, colegas, que a descrição é algo estático e a narração é uma sequência de ações. Como, por exemplo, se a gente está aqui diante de uma situação em que, se eu falar que cheguei na casa de Maria e observei Ana, Pedro na sala, Teresa na cozinha, tá? E no quintal estava Tiago, por exemplo. Então aqui você vai perceber que não há uma sequência de ações, né? É uma visualização estática, ou seja, não existe ali uma sequência de ações. Por outro lado, se quando eu digo, por exemplo, que eu cheguei em casa, ao entrar na cozinha, me deparei com João e Maria, logo desci para a sala, encontrei fulano, né? Quando retornei para o quintal, presente estava Ciclano e Beltrano, perceba que aí né, há uma certa sequência de ações. Então, a questão do estático e do movimento foi trazida aqui como uma comparação, e você está observando é, nessas duas situações algo que está estático e algo que está ali em movimento, uma sequência de ações. Isso faz com que você confunda descrição, tá, com narração. Então, esse também é um ponto fundamental que a banca Souza Andrade vai trazendo, né? Que vai confundindo ali aquelas pessoas que não observaram essas características e também que não fizeram o treino, tá? Então, esse aí é o recado para aos colegas do grupo, né? Do grupo Buriticupu, Fundação Souza Andrade, em relação a essa diferença entre Banca Legatos e Banca Fundação Souza Andrade. Não dá para rodar Souza com Legatos, nem Legatos com Souza, por quê? Porque o perfil são diferentes. O que eles têm em comum é aquele conhecimento básico que você tem que ter sobre tipologia, sobre parte gramatical e sobre as demais disciplinas, tá? Pois então, sem mais delongas, vamos verificar aqui, fazer uma correção das questões, de uma questão apenas da banca Legatos, mas que essa única questão você venha observar, né, a característica da alternativa correta e como a banca utiliza, né, ferramentas para arquitetar, para construir a alternativa incorreta, não somente construir, mas levar o candidato ao erro no que se refere às alternativas incorretas das questões de compreensão ou interpretação textual. Vamos aqui à prova. Dessa prova, nós iremos fazer aqui a leitura do texto, tá? Sem muita pressa, porque os colegas, quando for verificar a parte 2, os colegas já têm aqui o texto já bem sinalizado, tá? E a parte 2 da frente vai ser, claro, restrita apenas aos colegas que do curso fazem parte. Nós estaremos trazendo aqui apenas essa parte 1, né? Essa parte 1 que é a correção da questão 1, tá? Compartilhando essas informações e essa videoaula com os colegas de Buriticupu. Pois bem, nós vamos fazer a leitura do texto, tá? Para que assim a gente possa verificar a alternativa. Mas entrando agora em sala de aula, na hora da prova, uma coisa que é comum, independente da banca, colega, seria o quê? Deixa eu voltar aqui, seria a ideia de você verificar dentro da prova, dentro do comando da pergunta, né, trechos que vai te remeter ao parágrafo em que aquela questão se refere. Muito importante isso também, embora que alguns colegas verificam uma certa dificuldade em relação
a banca Legatos, mas assim, a banca Legatos, ela tem uma vantagem. Que vantagem seria essa? Seria sinalizar, olha, o que eu quero, tá? Está nesse parágrafo, tá? A maioria das questões de compreensão, interpretação textual, ela vai trazer isso. Olha, o que eu quero está nesse parágrafo. Vou colocar aqui um trecho do parágrafo para quando você for verificar a questão, você vai se deparar com esse parágrafo. É nesse parágrafo que vai estar a resposta. A não ser que seja uma questão de coesão textual, que às vezes tem que retomar ao parágrafo anterior, tá? Ou então ao parágrafo seguinte, mas não sendo coesão textual, por exemplo, a resposta vai estar exatamente ali naquele parágrafo que a banca trouxe como referência, tá? Então vamos aqui verificar o comando da pergunta para que a gente possa observar no texto, né? Questão 1. Vamos lá. Com base nas informações apresentadas no texto, certo? A afirmação de que os jovens não se sentem impedidos nem sem condições para aprender na escola, ou seja, ele trouxe, colegas, o trecho, né? Começa aqui e termina aqui. O texto referente é referente ao trecho que está lá no texto, para você dizer assim, olha, então quando eu falar que os jovens não se sentem impedidos nem sem condições para aprender na escola, é exatamente o parágrafo que eu vou me debruçar para resolver essa questão. Ou seja, a banca já sinaliza aqui, a gente dá uma referência em qual parágrafo você vai utilizar, para quê? Para que você possa, dentro desse parágrafo, verificar a alternativa correta. Então, como eu tenho essa informação, né? Então, ao me deparar com o texto, eu vou o quê? Eu vou verificar, tá? Vou verificar o parágrafo que se refere a esse trecho. Como nós iremos responder as outras questões da prova, a gente vai aproveitar a oportunidade, né? E dar uma olhada aqui no texto por completo. O texto. Só 1% dos jovens declaram deixar a escola por falta de recursos, ó, falta de recursos para estudar. Ou seja, aqui já dá para observar o seguinte, que foi feita uma pesquisa e 1%, né, considerado pouco, né, disseram assim, olha, eu deixei a escola, eu abandonei a escola por falta de recursos, ou seja, não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para comprar material, por exemplo. Então, uma quantidade mínima de pessoas, né, é, acabaram de declarar isso aqui em determinada pesquisa, que a pesquisa vai ser trazida que ela ocorreu aqui conforme o texto. Diversas pesquisas com jovens fora da escola, ó, jovens fora da escola, tá? Investigaram e continuam investigando o motivo, na opinião dos próprios jovens, levou eles a evadir. O caso mais sistemático é a pesquisa do PNAD, que a partir de 16, exceto em 2021, claro, deve ter por causa da pandemia, né? Incorporou esse tema como parte permanente das suas entrevistas. Ou seja, esse tema de jovem fora da escola foi incluído aqui na PNAD. Pois bem, essa é a informação do primeiro parágrafo. Vamos lá. Apesar das limitações inerentes à pesquisa, ou seja, a pesquisa ela tem suas limitações, é isso? Que se baseia na explicação dada pelos próprios atores para ações que escolheram ou foram levados a seguir, os resultados obtidos servem para eliminar algumas possibilidades. Por exemplo, em nenhuma das pesquisas, a falta de recursos para arcar com os custos associados à educação mostra-se como o motivo, né, que levou uma parcela significativa a abandonar os estudos. Ou seja, essa falta de recurso que fala de 1% de 1% dos entrevistados, né, não é algo tão preponderante, ou seja, apenas 1% das pessoas, dos entrevistados, foi que falaram, né, que disseram que a falta de recurso seria algo que fez com que essa pessoa viesse a abandonar a escola. Pois bem, ao contrário, a opinião dos jovens
E aqui, colegas, é exato. Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui. Aqui eu deixei de colocar uma parte aqui do texto. Só um minutinho que eu vou verificar aqui. Depois de estudos, só um minuto. Depois de estudos, a gente vai para cá. Pronto. Aí dando continuidade. Em 2023, apenas 1% dos jovens alegaram ter deixado a escola por ausência de recursos, né, para pagar as despesas, como transporte, material, escolar, etc. Ou seja, colegas, somente 1%, olha, 1% que alegou falta de recurso. F de recurso. Tá? Adicionalmente, déficit de aprendizado também não são apontados, apenas 2%, colegas. Olha, 2% déficit, déficits, tá? Nós temos aqui 2% pouco, pouco e 1% também muito pouco. Ou seja, das pessoas que foram entrevistadas, ausência de recursos, apenas 1%. Eu abandonei a escola por questão de déficit de aprendizagem, ou seja, o que o professor explicava eu não entendia, a metodologia que o professor utilizava eu não conseguia compreender, ou então eu tenho dificuldade de aprender qualquer coisa. Isso aí foi apenas 2%. Tá? Então nós temos essa informação. Tá? E é baseado, colega, nesse parágrafo é que a gente vai tratar ali a questão da prova, tá? Baseado nesse parágrafo. Dando continuidade, são apontados apenas 2% como principal justificativa para a evasão, que é exatamente a questão do déficit de aprendizado, tá bom? Pois bem, em conjunto, esses resultados, qual é aqui o resultado, colegas? 1% recurso, né? E 2% déficit, tá? Então, quando ele fala esses resultados aqui, ele está se referindo a esses percentuais, né? Por quê? Porque isso aqui é um elemento coesivo que vai retomar a informação anterior, né? Que seria 1% e 2%. Indico que os jovens não se sentem nem impedidos, tá? Nem sem condições para aprender. Ou seja, no- é, eles não se sentem impedidos pela questão de falta de transporte ou material escolar ou sem condições para aprender, tá? Então, essa aqui é o percentual, né, de 1 a 2, 3%. Aqui, para reforçar a primeira questão que a gente vai tratar, fala assim: ao contrário, na opinião dos jovens, 90% abandonaram os estudos por falta de atratividade. Olha, a maioria, colegas, falta de atratividade da escola ou, né, devido a maior atratividade em outras atividades, como também que também demanda seu tempo, é, fundamentalmente como trabalho e atenção à família. Ou seja,
A maioria das pessoas disseram assim, não, a minoria disseram assim, 1 e 2%. Olha, eu deixei, abandonei a escola pela questão de que eu não tinha material, eu não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, tá? O outro, não, é porque eu não conseguia entender o que o professor falava, ou então que eu tenho dificuldade de estudar. Essa aí foi a minoria das pessoas que declararam dessa forma. 90%, né, informaram o seguinte, olha, falta de atratividade, ou seja, na escola não tem tantas atrações, eu verifico ali, eu vou na rede social, ou eu vou em outra coisa que demanda o tempo, eu vou cuidar da minha família, a atenção da minha filha é mais atrativo do que na escola, né? O trabalho também é mais atrativo do que a escola, então, falta de atratividade, né? Atratividade para o trabalho e para a atenção à família foi esse o motivo que levaram a maioria das pessoas a abandonar os estudos, tá? Trazendo até aqui, né, o texto até aqui, vamos agora nos debruçar a questão a questão da prova, né, da primeira questão, para que a gente possa verificar, né, como é que a banca constrói a alternativa correta e como ela constrói a alternativa incorreta. Vamos procurar aqui a questão. Quando eu fiz essa montagem aqui, deu um pouquinho de problema aqui, mas a questão ela está aqui. Com base nas informações apresentadas no texto, colegas, informações apresentadas no texto, tá? Esse comando aqui, ele é de fundamental importância, por quê? Porque é exatamente aqui é que eu vou procurar saber, né, se está se referindo à coesão, à interpretação textual ou se está se referindo à compreensão textual, tá? E diga-se de passagem, no cheiro da banca legados, vocês vão observar o seguinte, né? É uma característica da compreensão e interpretação, mas a legados ela traz isso com bastante afinco. Quando a gente está tratando de questões de compreensão textual, a banca legados ela pode a compreensão textual pode se utilizar de várias ferramentas. A banca legados, especificamente, ela vai tratar da ideia da paráfrase. O que seria a paráfrase para trazer a alternativa correta? É falar a mesma coisa, só que em outras palavras. Ou seja, eu vou construir uma alternativa em que eu estou falando a mesma coisa, mas com outras palavras. Aí eu tenho uma paráfrase perfeita e essa é a alternativa correta. Quando a banca quer trazer uma questão de compreensão textual em que a alternativa é incorreta, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar duas ferramentas. Vou trazer aqui no perfil da banca Legados. Ela vai trazer duas ferramentas, né? Primeira é a contradição, ou seja, ela vai falar aquilo que é contrário ao que o texto está dizendo, tá? E o segundo é a extrapolação. O que seria extrapolação? É você observar que a banca está trazendo coisas que nem no texto está, tá? Mas para isso você vai precisar, somente quando a gente está tratando de legados, você vai precisar ler o texto. Colegas, esquece as técnicas, os macetes e outras coisas que falam em relação às questões do texto. Claro que você tem que ir lá na questão do texto, porque lá vai sinalizar um determinado trecho, na sua maioria das vezes, e esse trecho vai estar concentrado em um determinado parágrafo, tá? E esse parágrafo que vai sinalizar qual o texto, qual é a parte do texto que ele vai tratar, mas não queira causar um erro no momento tão importante que é na sua prova, de querer responder as questões somente olhando para a questão e não olhando para o texto. Isso para o concurso de hoje, claro que as bancas antes elas eram muito mais inocentes, né? Mas agora já não são tão inocentes assim para que você venha fazer dessa forma, tá bom? Pois bem, colegas, e aqui nós temos, né? Nós temos aqui uma questão de compressão textual, dando continuidade aqui.
A afirmação que os jovens não sentem impedidos nem sem condições para aprender na escola. Essa informação que ela se relaciona principalmente ao fato de que, tá? Ou seja, quando eu falo que os jovens não se sentem impedidos nem sem condições para aprender na escola, essa informação que ela tem relação com o quê? Essa aqui é a grande pergunta. Aí, como eu vou saber, né, que é o parágrafo que se encontra, os jovens não se sentem impedidos, é exatamente nesse parágrafo. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Pronto, tá bem aqui, ó. É nesse parágrafo aqui, ó, nesse aqui, tá? Começando aqui, terminando aqui. Olha o tamanho do trecho que eu vou encontrar a alternativa correta, colegas, tá? Ou seja, a banca legados, ela te sinaliza onde é que está exatamente, né? Exatamente ali o que onde você procurar. Em 23, apenas 1% dos jovens alegaram ter deixado a escola por ausência de recursos para pagar despesas, como transporte material escolar. Ou seja, essa quantidade, ela é quase insignificante. 1% apenas que trata dessa questão. Adicionalmente, déficit de aprendizado também não são apontados, né, como a principal justificativa da evasão. Aí está bem aqui, colegas, olha, está bem aqui que traz na primeira questão, né? O que que se relaciona com essa informação? Em conjunto, esses resultados indicam que, ok, ó, tá bem que é exatamente essa parte aqui é que está lá no comando da pergunta, ó. Os jovens não se sentem nem impedidos, nem sem condições para aprender na escola. Colega, esse aqui que está de lilás, de rosa, por exemplo, é o que está no comando da pergunta, tá? Então, essa informação, ela vai se relacionar com o quê? Com algo que vai estar ali no mesmo parágrafo. Isso é uma coisa típica, né? Ou seja, como foi que o autor chegou a essa conclusão, quando ele fala que o resultado indica isso? Quando ele verificou o pequeno percentual em relação à ausência de recurso e o pequeno percentual em relação a déficit de aprendizado. Então, essa informação aqui, que os jovens não se sentem nem impedidos e nem sem condições, está relacionado a esse 1% e 2%, que são valores ínfimos, são valores pequenos, tá bom? Então, baseado nessa informação que a gente está trazendo aqui, os percentuais, ausência de recursos, déficit de aprendizado, a gente vai lá na alternativa. Professor, eu vou precisar desse tanto de tempo que o senhor está gastando para responder essa questão na hora da prova? Não, né? Aqui nós estamos abordando de maneira didática, de maneira que você venha ter essas regrinhas, né, esses comandos ao resolver as questões. Você vai ampliar, vai aumentar a sua velocidade exatamente com a prática, né? Você vai praticando e você vai ali cada vez respondendo de maneira mais rápida, tá bom? Vamos lá. Então, esse os jovens aqui, ele relaciona ao fato de quê, colegas? Vamos lá. Percentuais relativos à falta de recursos. Aí eu pergunto, lá no parágrafo, ele fala de falta de recursos? Fala, né? Ele fala até na questão do percentual, que é o quê? 1%. E ao déficit de aprendizagem, aí, colega, ele fala de déficit de aprendizagem nesse parágrafo? Fala, né? Ele fala que também é o que é 2%, tá? 2%. Revelam, é uma baixa incidência, colega? 1%, 2%? Sim, é uma baixa incidência, tá? Desses fatores na percepção dos jovens. Opa, essa alternativa A, ela parece ser uma alternativa correta, tá? E agora eu vou te contar uma coisa que o seu legado faz facilitar uma alternativa, uma alternativa é, correta, tá? Exatamente nisso, ó, na hora de trazer a paráfrase
né, que vai estar dentro daquele parágrafo. Por exemplo, quando a alternativa A está falando de falta de recursos, ou tem falta de recursos lá no texto, ou tem uma palavra semelhante à falta de recursos, tá? Quando a banca traz déficit de aprendizagem, ou tem lá o nome déficit de aprendizagem, ou tem defasagem de aprendizagem, ou tem dificuldade de aprendizagem, tem alguma coisa parecida com déficit de aprendizagem. Exatamente nesse momento em que a banca vai fazer o quê? Ela faz uma paráfrase, tá? Para colocar na alternativa correta. Por que paráfrase? Porque nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de uma questão de compreensão textual. Então a gente vai lá no texto verificar se isso é verdade. Existe falta de recursos lá no parágrafo? Existe déficit de aprendizagem? Ou existe algo semelhante? Vamos lá, falta de recursos. Ó, ausência de recursos. Tá? E lá na questão, déficit de aprendizagem, eu tenho aqui déficit de aprendizado. Tenho déficit de aprendizado e aqui eu tenho, cadê? Déficit de aprendizagem, tá bom? Então, observe nessa questão, observe nas demais questões que a gente vai tratar na aula 2, né? Na parte 2. Observe no dia da sua prova, no dia 14 de abril, da prova de Caxias, tá? Que a banca vai trazer isso para facilitar a nossa vida. Então, eu vou marcar aqui a alternativa A, tá? Se tiver algo que venha me trazer uma dúvida, eu vou depois fazer ali as comparações. Vamos lá. Pesquisa demonstra que a motivação para evadir, ou seja, a motivação para evadir, o motivo de abandonar a escola, concentra-se apenas em questões financeiras e estruturais. Aí eu venho, vem cá, eu fui no parágrafo, né? Eu fui no parágrafo. Esse parágrafo, me deu uma conotação de que o motivo de abandonar a escola seria, rapaz, é porque eu não tenho dinheiro para pagar passagem, é porque eu não, é porque a escola não dá estrutura ali, não tem ônibus para levar, a escola não tem ar-condicionado, ou seja, essas questões financeiras e estruturais, né? Esse aqui é o motivo de evadir? Não, né? A resposta é não. O motivo para a evasão, né? Já trazido ali no próximo parágrafo, eu vou trazer aqui, nós estamos na alternativa B, né? Eu vou voltar aqui, tá? É exatamente onde 90% dos, né, entrevistados, olha, é falta de atratividade, tem nada a ver com questão estrutural, tá? Olha, porque é mais atrativo o trabalho e atenção à família. Não tem nada a ver com o que a alternativa B está falando, olha. Questões financeiras não, não é, né? Estruturais também não, então não seria a alternativa A, tá bom? Ou seja, colegas, aqui nós estamos diante, né, diante de uma contradição, né? Que questões financeiras e estruturais, o percentual foi mínimo, foi 1%, tá? A questão financeira foi apenas 1%. Então, eu não posso dizer que a motivação para evadir foi isso aqui. Isso aqui está dando uma ideia ao contrário, ou seja, é uma ideia que a gente chama de contradição, tá? Ou seja, a alternativa A, que é a correta, ela diz. A alternativa B, ela contradiz, né? Que é a alternativa correta. Pesquisas indicam que a falta de interesse, colegas, a falta de interesse dos jovens, né? Ou posso dizer também, a motivação para evadir, o motivo para abandonar a escola, né? Decorre de quê? Decorre de ausência de políticas públicas voltada à renda imediata, ou seja, lá nesse parágrafo está falando assim, olha, gente, olha, isso aqui é falta de políticas públicas, é por isso que está abandonando. Não é por esse motivo, é pela falta de atratividade. Encontra-se atratividade mais onde? Na família, né? E no trabalho. Não tem nada a ver com falta de interesse, né, e a ausência de políticas públicas voltadas à renda imediata. Mais abaixo do texto, não no parágrafo em que a banca está trazendo, né, lá embaixo vai falar do pé de meia.
Ou seja, existe o pé de meia, né, trazendo para que os alunos possam ficar mais motivados a estudar, só que no parágrafo em que esse está se referindo, esse pé de meia não é colocado nesse parágrafo, tá? Ou seja, a banca aqui, a alternativa C aqui, ela está extrapolando, ela está trazendo assuntos, temas sobre política pública, né, uma questão sociológica, mas que é trazido lá na frente, que não é trazido nesse parágrafo que a gente está se confrontando. Tá? Você percebe que essa ideia de política pública não tem naquele parágrafo? Você concorda comigo que na alternativa C a banca extrapolou, colocou algo que não tá condizente ali, que está fora daquele parágrafo, tá bom? Então por isso nós temos aqui não seria a alternativa C, tá? Por enquanto a gente está na alternativa como alternativa A. Vamos lá. Respostas dos jovens sugerem que a evasão está diretamente ligada, ó, à evasão, à desmotivação para ir para a escola, ao abandono da escola, à falta de interesse, ligada ao insucesso escolar, tá? Revelado por avaliações externas, tá? Aí nós que somos pedagogos, né? A gente sabe que a avaliação externa é aquela ideia do sistema, do SAEB, né? Que é aquela avaliação institucional, aquela avaliação referente, né, ao órgão federal da nação, tá? Não tem essa informação lá dentro desse parágrafo, ou seja, não está falando de SAEB, tá bom? Não está falando de SAEB, tá bom? Não está falando de IDEB, tá? Ou seja, são exatamente essas avaliações feitas que chamam de avaliações externas, tá? Avaliações externas, né? Que é o SAEB, que é o IDEB. Avaliações internas são aquelas avaliações de ensino-aprendizagem realizada pelo professor, tá? Então, o nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que avaliações externas é exatamente isso. Se eu não tivesse conhecimento de mundo, sobre que a avaliação externa fosse SAEB, mas só pelo fato do parágrafo em questão não estar falando, né? Não está falando que essa evasão, que esse abandono seja diretamente ligado ao insucesso escolar, né? Até porque quando ele fala em sucesso escolar, ele está falando daqueles 2%, tá? De déficit de aprendizagem, por quê? Porque déficit de aprendizagem é exatamente essa questão de sucesso. Olha, lá eu não consigo aprender, então eu não tenho sucesso no aprendizado, né? Então, quando ele fala em sucesso escolar, ele está dentro dos 2% da pesquisa, né? Que é o motivo de abandonar a escola. A gente sabe que 2% é uma quantidade mínima, mas isso não é o motivo principal. E além disso, a banca ainda trouxe uma que a gente chama de. Existe a contradição quando eu falo de sucesso escolar, existe a ideia da extrapolação nessa alternativa D, quando eu trago essa ideia de avaliações externas, algo que não está dentro do parágrafo que nós estamos trabalhando em questão. Vamos voltar lá para a gente ver novamente. Tá aqui, ó. Daqui para cá não se fala em pesquisa de ideia não se fala em avaliação externas, né? Não é fruto de um resultado que o aluno viu lá, o resultado aqui do SAEB aqui está muito fraco, então eu não vou para a escola. Não seria esse o motivo. Muito longe de ser isso, tá? Professor, mas eu olhei essa questão aqui na prova, realmente ela é uma questão fácil, mas precisava você demandar todo esse tempo. Eu estou mostrando aqui como é que a banca traz a alternativa correta através da paráfrase e como é que ela traz a alternativa incorreta, tá? Isso aqui você vai utilizar nas demais provas, nas demais questões dessa prova e no dia da sua prova, para você verificar como é que a banca vai extrapolando, como é que ela vai contradizendo, tá? E diga-se de passagem que essa correção não vai te levar ao ápice do conhecimento em relação a isso, claro que vai demandar bastante treino, é exatamente isso que a gente está fazendo lá no nosso grupo, né, atual, no nosso curso sobre o nosso mini curso do período composto. A gente trouxe aqui
para esse pensamento aqui da banca, 10 questões desse mesmo alinhamento, desse mesmo parágrafo, para que você crie esse costume de verificar, de ampliar o seu conhecimento através da prática, para que quando a banca chegar nesse pensamento, nesse perfil, você vai estar lá para acertar a questão. Dados mostram que os jovens percebem a escola como um espaço mais competitivo diante das exigências do mercado de trabalho. Aqui é outra extrapolação. Por que, professor, extrapolação? Porque a extrapolação que dentro desse parágrafo, e se você, claro que você vai olhar, esse parágrafo você vai olhar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, você não vai verificar, né, que que os jovens percebem a escola. Olha, na pesquisa, eu percebo a escola, né? Eu percebo a escola como algo competitivo, né? Que é a questão da meritocracia, que eu tenho que disputar no mercado de trabalho, que eu tenho que me adequar, que é difícil. Não tem nada disso, nem no parágrafo e nem no texto. Então você percebe aqui de fato que seria uma extrapolação, tá? Então, observamos nessas cinco alternativas, né? É aquilo que ele diz com outras palavras, através de uma paráfrase, que é a alternativa correta. E aquilo que ele contradiz é aquilo que ele extrapola na alternativa B, C, D e E. Dessa forma, a gente consegue, deixa eu voltar aqui, a gente consegue observar, né, no perfil da banca Legatos, porque a banca Suzano é uma outra história. No perfil da banca Legatos, que as questões de compreensão textual elas são trazidas, né? A alternativa correta, uma paráfrase, uma reescritura daquilo que está no texto, ou quase igual, como está na alternativa A, né? Ou através de outros sinônimos um pouco mais distantes, mas que não saiam daquele mesmo sentido. E que as alternativas incorretas, B, C, D e E, estão associadas à contradição, ou seja, traz o contrário do que o texto fala, ou está associada à extrapolação, ou seja, traz aquilo que está longe tanto daquele parágrafo que você está analisando, como do texto no geral, essa questão de mercado de trabalho, essa questão de avaliação externa, a- o texto não fala sobre Saeb, por exemplo, né? Não fala. Então, você percebe essa ideia de extrapolação, essa ideia de contradição, essa ideia do dizer em outras palavras, que é a paráfrase, que é a alternativa correta. Essa a correção dessa questão, os colegas estão aí, né, que está fazendo parte do curso, né, estão aí com 10 questões para treinar exatamente esse sentido. Quando é que ela está extrapolando, quando é que ela está contradizendo e quando é que ela está dizendo através de uma paráfrase, que é exatamente a alternativa correta. Tá aí o nosso recado em relação a essa primeira parte sobre correção da banca, correção das questões de texto, compreensão textual de Piripiri 2025, né? E até o nosso próximo vídeo.